Pelo Instituto Federal Baiano Campus Guanabi, estamos aqui com a turma do terceiro período do curso técnico em agricultura, que eles elaboraram uma ação extensionista como material didático e vai mostrar os principais métodos de controle de pragas e doenças. Em uma ação extensionista é imprescindível a identificação do agente causador do problema. Normalmente, o agente causador do problema é um organismo vivo que, quando não monitorado eficientemente, causa danos econômicos. As pragas são organismos que causam danos econômicos às plantas cultivadas, reduzindo a sua produtividade e a sua qualidade. Para seu controle eficiente, faz-se necessário conhecer o tetraedro da praga, que está ligado a 4 arestas: hospedeiro vulnerável, ambiente favorável, patógeno virulento e ausência do extensionista. Além disso, devemos observar os principais pilares, que é a época ideal, a fonte, a dose, o local, a sistematização e o formato ideal. Dentro dos métodos de controle, a gente tem o controle químico, que ele é uma das estratégias utilizada para manejo de pragas, doenças e ervas daninhas, com o uso de substâncias químicas, ou mais conhecidos como defensivos agrícolas ou agroquímicos. Essas substâncias, ela visa eliminar pragas e doenças das plantas cultivadas. Também, se esses defensivos não for aplicado de maneira correta, pode causar resistência nas pragas e também deve ter um período de carência, para essas pragas não criar resistências. Para a vantagem desse método, temos a eliminação de plantas daninhas e de pragas, diminuindo a perda da produção e aumentando a produtividade. Já a desvantagem causa dano à saúde e também ao meio ambiente. E também as plantas daninhas podem aumentar a resistência e as pragas podem pegar resistência sobre isso. Dentro do método químico, a gente tem produtos que são preventivos, que ele vai agir antes que a praga chegue à lavoura. Tem o método curativo, que é quando você aplica quando já tem quantidade de pragas nas lavouras. E tem produto sistêmico, que ele vai agir nos vasos condutores, onde que a praga irá sugar e irá causar a falência. Tem o método de contato, que é onde que o produto químico irá entrar em contato diretamente com a praga e irá também causar a falência. Tem a digestão, que é onde que o método químico irá ser jogado na lavoura e a planta irá ingerir e assim ela irá estourar ou causar diarreia. E tem o de inalação, que é onde que ela vai inalar a substância através de gases, e irá também morrer. E tem o dissecante, que é mais para plantas daninhas, que é onde que vai ser jogado e a planta irá começar a murchar e secar. Como funciona o método de controle? Os pesticidas e herbicidas sistêmicos são aplicados nas folhas, caules e raízes da planta, através do sistema vascular para toda a parte da planta. Ela inibe o crescimento de pragas ou plantas daninhas. Dentre os métodos de controle, destaca-se o controle varietal, que consiste na utilização de variedades resistentes. Como exemplo, temos aqui a palma miúda. A palma miúda, ela é resistente à cochonilha. Contudo, apesar de ser vulnerável à cochonilha, a palma gigante apresenta melhor desenvolvimento do que a palma miúda na nossa região. O produtor deve utilizar um conjunto de fatores para tomar decisão, sendo necessário analisar a vulnerabilidade das plantas também aos fatores climáticos. O controle físico é a utilização de alguns fatores tecnológicos. Temos, por exemplo, a radiação fotoquímica para o controle de pragas. Aqui na nossa região, temos, por exemplo, a utilização do fogo. Não é uma prática muito recomendada, mas é bastante utilizada. Controle culturais. Consiste na utilização de boas práticas culturais, como isso o preparo do solo, o espaçamento e a adubação. A planta vai crescer e vai criar resistência no ataque da praga.
Controle mecânico é uma ação mecânica para controlar ou manejar um organismo vivo tipo enxada, foice ou roçadeira. Controle genético é a engenharia genética que possibilitou a combinação do DNA da bactéria com o milho, tornando-se resistente a lagartas. Dentre os métodos de controle, temos o controle biológico, que possui a premissa básica de ser um fenômeno que ocorre naturalmente no meio ambiente através dos inimigos naturais. Os inimigos naturais podem ser insetos predadores, que se alimentam de outros insetos, podem ser também parasitoides, que utilizam do corpo de outros insetos para fazer a oviposição e se reproduzir. E também temos os entomopatógenos, que incluem vírus, bactérias, fungos, protozoários e nematóides que causam doenças aos insetos, os levando à morte. Ecologicamente, o controle biológico é fundamental na manutenção dos ecossistemas, contribuindo para o controle e o equilíbrio das populações de insetos de maneira geral. Além de tudo, o controle biológico também possibilita a redução dos custos com controle químico. Existem 3 tipos de controle biológico: o natural, o clássico e o artificial. O natural já se encontra naturalmente na natureza. Um exemplo bastante comum é a joaninha, que é utilizada para controlar a população de pulgões. Outro exemplo de sucesso notável são as vespas parasitoides, que é utilizada para controlar as lagartas. Ela faz o depósito de seus ovos dentro do hospedeiro, no caso da lagarta, levando a lagarta à morte logo depois da saída dos seus ovos. E de forma naturalmente, sem precisar utilizar pesticidas. O controle biológico clássico refere-se na exploração, introdução, criação e liberação, estabelecimento e colonização de inimigos naturais, predadores ou parasitoides, que na maioria das vezes são importados de outro país. Exemplo é o ácaro, que são predadores de mosca branca, tríplice e ácaros rajados. No controle biológico artificial, os inimigos naturais são periodicamente introduzidos e liberados após a criação em larga escala em laboratório e comercialmente introduzidos em grandes áreas. Temos como exemplo a Cotesia flavipes, que é uma vespa utilizada no controle de lagartas da broca da cana, chamada de Diatreia sacharalis. Em respeito ao meio ambiente, se destaca-se o controle comportamental. Esse método de controle se caracteriza principalmente pela utilização de armadilhas, como por exemplo a armadilha através de painéis adesivos, como a gente pode ver aqui nesse pé de acerola. Geralmente eles são introduzidos aí na cor azul ou amarela, e a gente também tem as armadilhas luminosas, que são introduzidas aí no campo à noite, para estar fazendo o melhor controle de pragas naquela região. Chora, um dia a gente chega, no outro vai embora.